Boécio, A Consolação da Filosofia, Livro 3, Parte 2. Desse modo, uma vez que já viste as formas que reveste o bem perfeito, assim como as que reveste o bem perfeito, creio agora ser preciso te mostrar onde se encontra a perfeita felicidade. A esse respeito, julgo ser necessário, antes de tudo, perguntarmos se um bem, tal como o que acabas de definir, pode existir na realidade deste mundo. Caso contrário, poderíamos passar ao lado da verdade, sem vê-la, e deixarmos-nos enganar por uma representação ilusória de nossa imaginação. No entanto, sabemos que esse bem existe e é a fonte de todos os bens, o que é inegável. Com efeito, tudo o que é tido por imperfeito o é devido a uma degradação da perfeição. Segue-se que, se em qualquer campo que seja, algo parece imperfeito, é porque existe também, necessariamente nesse campo, algo que seja perfeito. Pois, se não admitirmos que a perfeição existe, não poderíamos sequer imaginar como aquilo que é tido por imperfeito possa existir. O universo não foi, no momento de sua criação, constituído de elementos degradados e incompletos, mas teve sua origem a partir de elementos intactos e acabados. No entanto, vencido pelo esgotamento, acabou caindo na imperfeição. Mas se, como acabamos de demonstrar, há uma felicidade imperfeita, que é um bem perecível, não se pode duvidar de que haja também uma felicidade durável e perfeita. Eis uma conclusão absolutamente irrefutável e verdadeira, respondi. Agora, se queres saber onde ela se encontra, eis como deves raciocinar. Todos os homens concordam em afirmar que Deus, princípio de todas as coisas, é bom. E como não podemos conceber nada melhor do que Deus, quem poderia duvidar de que aquilo que é melhor que todo o resto seja bom? Portanto, nossos raciocínios mostram que Deus é bom, a tal ponto que está fora de dúvida que o bem perfeito também está presente nele. Caso contrário, Deus não poderia ser o princípio de todas as coisas, pois, se houvesse algo que possuísse o bem perfeito e parecesse ser anterior a Deus e mais velho que ele, isso teria preeminência sobre Deus, pois tudo o que é perfeito parece, evidentemente, ser o primeiro quanto a algo que é, de certa forma, derivado. Eis porque, para evitar prolongar o raciocínio infinitamente, é preciso admitir que o Deus soberano contém o perfeito e soberano bem. Mas nós tínhamos estabelecido que o bem perfeito é a verdadeira felicidade. Portanto, a verdadeira felicidade reside necessariamente no Deus soberano. Eu o admito e afirmo que é totalmente impossível contradizer-te, respondi. E ela
Mas peço-te que tomes perfeita consciência do caráter sagrado e inviolável de tua adesão à afirmação de que o Deus soberano contém o soberano bem. Como assim? Perguntei. Não vá supor que o Pai de todas as coisas tenha recebido do exterior o soberano bem que está contido nele, ou que ele o possua devido à natureza, de tal forma que Deus e a felicidade, isto é, o possuidor e a coisa possuída, fossem substâncias distintas. Se acaso pensasses que o soberano bem foi recebido do exterior, poderia julgar que quem o tivesse dado fosse superior a quem o recebeu. Mas nós afirmamos com absoluta certeza que Deus está infinitamente acima de todas as coisas existentes. E se o soberano bem se encontra em Deus por sua natureza, mas em essência dele difere, dado que estamos a falar de um Deus que é princípio de todas as coisas. Quem teria feito tal combinação? Quem puder que o imagine. Enfim, aquilo que é diferente de uma coisa, seja esta o que for, não pode ser justamente aquilo que reconhecemos como diferente. Dessa forma, aquilo que é por natureza diferente do soberano bem não pode ser o soberano bem. No entanto, não se pode dizer o mesmo de Deus, já que constatamos que não há nada acima de Deus. Assim, não pode existir absolutamente nada cuja natureza seja melhor que seu princípio. Podemos, pois, concluir com certeza que aquilo que é o princípio de todas as coisas também é, por sua substância, o soberano bem. Assim é, disse eu, mas nós não tínhamos estabelecido que o soberano bem é a felicidade. Sim, respondi. Dessa forma, disse ela, é preciso admitir que Deus é a suprema felicidade. Eu respondi, não tenho como refutar tuas proposições anteriores e vejo que elas levam a essa conclusão. Examinemos agora, disse ela, se podemos provar tal afirmação de maneira mais sólida, partindo da seguinte proposição: não podem existir dois soberanos bens que difiram um do outro, pois, quando dois bens são diferentes um do outro, fica claro que um não é o que o outro é. E, dessa forma, nenhum dos dois pode ser considerado perfeito, dado que um falta ao outro. Mas o que não é perfeito, evidentemente, não é o soberano. Portanto, é absolutamente impossível que os bens soberanos possam diferir entre si. Ora, havíamos concluído que a felicidade e Deus são o soberano bem. Portanto, é precisamente a divindade soberana que é a felicidade suprema. Não se pode concluir nada de mais verdadeiro, irrefutável e digno de Deus. Respondi. Continuemos, disse ela, do mesmo modo que os geômetras, que deduzem os teoremas que eles demonstraram, chamam-nos de porismata. Eu também vou te demonstrar uma espécie de corolário. Se, de um lado, é pela aquisição da felicidade que as pessoas ficam felizes, e, de outro, a felicidade é por natureza divina, conclui-se que é pela aquisição do divino que eles podem se tornar felizes. E assim, da mesma forma, é pela aquisição da justiça que as pessoas ficam justas e pela aquisição da sabedoria sábias. Se seguirmos a mesma lógica, quando alguém adquirir a felicidade, tornar-se-á um Deus. Por conseguinte, todo homem feliz seria um Deus, mas, embora seja evidente que não há senão um único Deus, por sua própria natureza, como partícipe do divino,
nada impede que um homem o seja. Eis, disse eu, uma proposição tão bela quanto preciosa que tu chamas de porisma. No entanto, nada é mais belo do que esta outra proposição, que a razão me obriga a deduzir das proposições precedentes. E qual é? Perguntei. Uma vez que a felicidade parece incluir uma multiplicidade de coisas, achas que todas essas coisas se reuniriam de alguma forma para constituir um só corpo heterogêneo que seria o da felicidade? Ou que dentre essas coisas todas haveria uma só que constituísse a substância da felicidade e à qual tudo se voltaria? Gostaria que me esclarecesses tua pergunta, explicando ponto por ponto. Respondi. Não havíamos considerado a felicidade um bem? Perguntou ela. Sim, e até mesmo como sendo o bem supremo. Respondi. Ela então, podes com efeito aplicar essa qualificação a todos os bens. Com efeito, a felicidade pode ser considerada a suprema independência, o poder supremo, a mais alta consideração social, a celebridade e o prazer supremo. E então, todas essas coisas, a independência, o poder, a glória, etc., são partes da felicidade ou se inclinam em direção a um bem que está acima de todos? E eu respondi, compreendo o problema que me apresentas, mas desejo saber qual é a conclusão. Aprende, pois, como se pode resolver esse problema. De fato, se todas essas coisas fossem partes da felicidade, elas difeririam umas das outras. Com efeito, a natureza das partes é tal que é por suas diferenças que constituem um só e mesmo corpo. Ora, foi demonstrado que todas essas coisas são uma única e mesma substância. Portanto, não podemos de forma alguma falar em partes. Caso contrário, a felicidade pareceria resultar da reunião de vários membros, o que não é possível. Até aqui, não tenho objeção alguma a fazer, mas aguardo a continuação, disse eu. Por outro lado, vemos claramente que todas as outras coisas referem-se ao bem. Com efeito, se buscamos a independência, é porque a consideramos um bem. E se buscamos o poder, é porque ele também é tido como um bem. Da mesma maneira, podemos raciocinar com relação à consideração social, à celebridade e ao prazer. Por conseguinte, a essência e a causa de tudo o que é desejável é o bem, pois aquilo que não contém em si nenhum bem verdadeiro ou aparente não pode de forma alguma ser desejado. Por outro lado, as coisas que não são boas por natureza, mas dão a impressão de sê-lo, são buscadas como se fossem verdadeiramente boas. Disso resulta que temos razão em acreditar que a essência, a motivação e a causa de todas as coisas desejáveis são o bem que reside nelas. Por outro lado, aquilo em vista de que algo se procura é que é, afinal de contas, o que é verdadeiramente procurado, como no caso de alguém que precisa cavalgar por motivo de saúde e não almeja tanto a equitação, mas a saúde que ela lhe proporciona. Assim sendo, dado que por meio de todas aquelas coisas o que é procurado é, na verdade, o bem, não são tanto aquelas coisas, mas, em realidade, o bem em si que desejamos. Mas havíamos também admitido que, quando se deseja alguma coisa, é em vista da felicidade que ela propicia, e também que todas as pessoas buscam apenas a felicidade. Do que foi dito, conclui-se claramente que o bem e a felicidade, propriamente ditos, têm uma só substância. Não vejo como negar, disse eu, mas havíamos também demonstrado que Deus e a verdadeira felicidade são uma só e mesma coisa.
Sim, respondi. Podemos então concluir, sem medo de estar enganados, que o soberano bem reside apenas em Deus, excluindo-se tudo o mais. Vinde para cá, vós todos igualmente cativos e acorrentados, detestavelmente a paixão enganosa que habita nos espíritos de todos os mortais. Aqui encontrareis o repouso na hora da tribulação, a placidez tranquila de um porto sereno, o único refúgio acessível aos desafortunados. Não, nem todos os dons do Tejo, de areias douradas, ou do ermo, com suas margens resplandecentes, ou do Indo, que, próximo ao sol em chamas, faz correr consigo diamantes e esmeraldas. Poderiam esclarecer vossas vistas. Eles cegam vossos corações e os mergulham nas trevas. Tudo o que suscita prazeres e contentamentos não faz senão aumentar a obscuridade dos antros da terra. O brilho que rege e dá vida ao céu evita a obscura decadência da alma. Quem quer que observasse essa luz recusaria todo o brilho aos raios de Febo. Estou de acordo, disse eu, pois teus raciocínios são perfeitos e todas as tuas proposições encadeiam-se perfeitamente. E ela, qual seria o preço, na tua opinião, para se conhecer o que é o verdadeiro bem? O preço seria infinito, se chegássemos também a conhecer ao mesmo tempo Deus, que é o bem supremo. Respondi. Então, ela disse, pois bem, revelar-te-ei ao final de um raciocínio irrefutável, o que afirmei, com a condição de que já tenhas aceitado nossas últimas conclusões como definitivas. Compreendo perfeitamente, disse eu. Não havíamos demonstrado que as coisas que muitas pessoas buscam não são bens verdadeiros, nem perfeitos, pela simples razão de que eles diferem entre si e que, como um falta ao outro, eles não podem proporcionar bem absoluto em sua plenitude. Ora, não havíamos também demonstrado que o verdadeiro bem somente existe quando todos os bens se reúnem para produzir uma só forma e um só efeito, e também que a independência, o poder, a posição social, a celebridade e mesmo o prazer também são bem, mas que, se não estão todos reunidos numa só coisa, por si mesmos, não possuem nada que lhes permita ser considerados bens desejáveis. Sim, respondi. E, quanto a isso, não resta mais dúvida. Por conseguinte, as coisas não são bens verdadeiros quando diferem entre si, mas somente quando tendem a formar uma unidade é que começam a sê-lo. Não acontece de elas se tornarem bens quando realizam plenamente sua unidade. Parece que sim, respondi. E ela, mas dize-me sim ou não. Concordas que tudo o que é um bem o é pela sua participação no bem supremo? Sim, tu deves então admitir, devido ao mesmo raciocínio, que o une e o bem são a mesma coisa. Com efeito, as coisas que por natureza não provocam efeitos diferentes têm a mesma substância. É impossível negá-lo, disse eu, e ela acrescentou, sabes então que tudo o que existe, subsiste tal qual é, durante o tempo em que é uno e que morre, e se desagrega quando deixa de ser uno. Como assim? Perguntei. E ela, entre os seres vivos, quando a alma e o corpo são um, e permanecem unidos, podemos falar em seres vivos, mas quando essa unidade se desagrega devido à decomposição, é claro que esse ser morre e deixa de ser um ser vivo. Acontece o mesmo com o corpo, enquanto ele preserva o mesmo aspecto, graças à união entre as partes que o constituem. Vemo-lo como uma pessoa humana, mas se as partes do corpo se dividem e destroem sua unidade, e o corpo desaparece e deixa de ser o que era.
Da mesma forma, se examinarmos todas as outras áreas, veremos claramente que, enquanto uma coisa é una, subsiste, mas assim que deixa de sê-lo, perece. Eu disse, à medida que vou acompanhando teus raciocínios, minhas ideias vão ficando cada vez mais claras. E ela existirá, um único ser que, enquanto se comporta conforme a sua natureza, não queira mais continuar a viver e deseje sua própria morte e destruição. Se considero o conjunto dos seres vivos que possuem a faculdade natural de querer ou não querer, não posso encontrar um único ser que, excetuando-se circunstâncias excepcionais, renunciasse espontaneamente à sua vida e buscasse por si próprio a destruição, pois todo ser vivo se esforça por manter sua vida e faz tudo para evitar a morte e a destruição. Mas, com relação às plantas, às árvores e aos seres completamente inanimados, eu hesito bastante em compartilhar o teu ponto de vista. E ela replicou, no entanto, não há nada a duvidar com relação a esse assunto, uma vez que podes observar que as plantas e as árvores esforçam-se por buscar, para si, os lugares mais convenientes, conforme a natureza o permita, e onde não corram o risco de secar rapidamente e morrer. Assim, algumas buscam a planície, outras a montanha. Há as que buscam os pântanos, algumas se prendem aos rochedos, enquanto outras preferem o árido deserto e, se tentássemos transplantá-las, morreriam. A natureza dá a cada um aquilo que lhe convém e faz tudo para evitar que um ser vivo morra durante o espaço de tempo que lhe cabe. E como explicar que todas as plantas absorvam seu alimento das raízes, como se essas fossem uma boca mergulhada no solo e que, graças à seiva deste, desenvolvem sua madeira e sua casca? Como explicar que as partes mais frágeis, como a seiva, estejam cobertas e protegidas do exterior pela resistência da madeira, enquanto a casca defende a planta toda das tempestades para protegê-la de toda sorte de agressão? E como a natureza não seria solícita uma vez que, multiplicando as sementes, ajuda todas as espécies a se propagarem? E quem pode ignorar que todas essas espécies são como mecanismos vivos, concebidos não apenas para subsistir por certo tempo, mas também para adquirir, cada qual uma espécie de eternidade? Quanto aos seres que se acredita serem inanimados, também eles, segundo a mesma lógica, não procuram o que lhes é próprio, porque o fogo sobe verticalmente, levado por sua leveza, e a terra, devido a seu peso, segue o caminho oposto, senão pelo fato de esses movimentos estarem conformes à sua natureza. Prossigamos nosso raciocínio. Tudo o que está de acordo com uma outra coisa a preserva e, no sentido oposto, tudo o que lhe é hostil a destrói. E os corpos sólidos, como as pedras, mantêm suas partes firmes e não se deixam degradar facilmente. Quanto aos líquidos, bem como ao ar e à água, é verdade que se deixam dividir facilmente, mas, uma vez divididos, logo se reconstituem. Quanto ao fogo, este é impossível de ser dividido, e não estamos falando aqui dos movimentos voluntários de uma alma lúcida, mas do instinto natural, tal como digerimos, sem pensar os alimentos que tínhamos comido, ou como respiramos sem nos dar conta, enquanto dormimos. Portanto, mesmo entre os seres vivos, o desejo de preservar a vida não parte de uma atividade intencional da alma, mas dos impulsos naturais. É certo que, em certos casos, devido a motivos excepcionais,
a vontade se entrega a uma morte que contraria a natureza, enquanto o ato de procriação, a única coisa que permite aos seres mortais se perpetuarem e que agrada sempre à natureza, tem muitas vezes de ser refreado pela mesma vontade. E tanto isso é verdade, que a vontade de autopreservação não parte de um movimento da alma, mas de um instinto natural. E tal se dá, porque a providência atribuiu às suas próprias criaturas o que é talvez a principal razão por que elas subsistem, o desejo natural de permanecer o quanto for possível. Eis porque tu não tens razão alguma para duvidar de que tudo o que existe busca naturalmente sua perenidade e evita sua destruição a todo custo. Reconheço agora não ter a menor dúvida a respeito daquilo que há poucos momentos parecia discutível. Respondi. Portanto, replicou ela, aquilo que procura subsistir e se perpetuar deseja ser uno, pois, se a unidade é desfeita, não há nada que possa subsistir. É verdade, disse eu. Portanto, todos os seres desejam formar uma unidade. Eu concordei, mas havíamos demonstrado que o que é uno é precisamente o bem, com toda certeza. Respondi. Portanto, continuou ela, todas as coisas procuram o bem. Isto é, o bem é precisamente aquilo que todas as coisas buscam. Eu respondi, com efeito, não se pode conceber nada de mais verdadeiro, pois ou todas as coisas não se ligam a uma única e mesma coisa, e privadas de um princípio diretor, seguem a esmo seu caminho, ou existe algo para o qual todas as coisas se remetem, e isso é o supremo bem. E ela exclamou, ó, meu discípulo, como estou contente, pois acabas de desvendar aquilo que constitui o centro da verdade. Acabas de dizer precisamente aquilo que julgavas ignorar. O quê? Perguntei. Qual é o fim de todas as coisas? Aquilo que, sem sombra de dúvida, todas as coisas procuram. E, como havíamos concluído, que é o bem, temos de reconhecer que o fim de todas as coisas é o bem. Se procuramos seriamente a verdade e não desejamos ser enganados, devemos deixar brilhar em nós nossa luz interior, concentrar os amplos movimentos do pensamento e aprender da alma aquilo que ela colheu do exterior. Ela já possui a verdade, guardada secretamente nela. Aquilo que antes recobria a negra nuvem do erro brilhará mais claramente que o próprio Febo, pois a alma não pode resplandecer com todo o seu brilho, porque o corpo, com sua matéria, deixou-a cair no esquecimento. Sem dúvida alguma, uma semente da verdade permaneceu na alma e ela vem reanimar um ensino esclarecedor. Como terias tu respondido espontaneamente e de maneira correta, se algo não te iluminasse no fundo de teu coração? Se a musa de Platão proclama a verdade, ao ouvi-la, lembramo-nos de algo, sem nos darmos conta. Então eu disse, partilho inteiramente o ponto de vista de Platão, pois já é a segunda vez que tu me dizes essa verdade. Na primeira vez, perdi a memória, devido à contaminação do corpo, e na segunda, quando fui torturado. Ela respondeu, se refletires sobre o assunto, no qual entramos antes de acordo, não demorarás a recordar também aquilo que acabaste de dizer, que ignoras. E o que é? Perguntei. Pois bem, disse ela, como é governado este universo? Lembro-me de ter admitido minha ignorância, mas posso prever o que vais me dizer. No entanto, desejo ouvir a verdade de teus lábios. Respondi. Este universo é dirigido por Deus e há pouco admitias isso como certo, disse ela, e eu
Nem agora nem nunca eu pensaria em duvidar disso, mas vou te explicar rapidamente as razões pelas quais pensei aquilo. Este universo, composto de partes tão díspares e opostas entre si, não poderia ser constituído numa forma única, sem a existência de um ser único capaz de reunir elementos tão diferentes. Por outro lado, essa reunião se desfaria e desapareceria devido à disparidade de seus elementos, a menos que houvesse um ser único capaz de manter a coesão entre os elementos ligados entre si. A ordem da natureza não poderia agir de maneira tão segura, nem traçaria movimentos tão regulares em lugares e tempos determinados, com eficácia quantitativa e qualitativa, sem a existência de um ser único capaz de atribuir uma regularidade a esses diversos movimentos, permanecendo ele mesmo imutável. Aquilo que subsiste e move os seres criados chamarei pelo nome que todos lhe dão, Deus. E, como já pensas dessa forma, creio que há poucas coisas a fazer para que tenhas a posse da felicidade e reconquistes são e salvo tua pátria. Mas examinemos primeiro nossas proposições precedentes. Não havíamos incluído na felicidade a independência, com relação às coisas externas, e também concordado em afirmar que Deus constitui a felicidade. Certamente, respondi. Por conseguinte, para dirigir o universo, ele não terá necessidade de nenhuma ajuda externa, pois, se não fosse assim, ele não seria independente. Está perfeitamente certo, disse eu. Portanto, ele dispõe sozinho todas as coisas. É impossível negá-lo, respondi. Ora, foi demonstrado que Deus nada mais é que o bem. Lembro-me disso, repliquei. Portanto, é em vista do bem que ele dispõe todas as coisas. Se de fato dirige tudo sozinho, então é para o bem que ele dispõe todas as coisas, pois havíamos reconhecido que Deus é o bem, e o bem é, de uma certa forma, o piloto e o governante, que garantem a estabilidade do universo. Estou inteiramente de acordo, disse eu. E agora mesmo, apenas com uma pequena dúvida, eu previa que era isso que haverias de me dizer. E ela disse, eu tinha certeza, pois creio que a partir de agora tua vista está melhor preparada para discernir a verdade. Mas o que vou te dizer agora não é muito fácil de compreender. E o que é? Perguntei. E ela, uma vez que temos razão em crer que Deus governa todas as coisas segundo o bem, que tudo dirige e que todas essas coisas, como aprendeste de mim, são levadas pelo seu instinto natural para o bem. Poderíamos, acaso, duvidar de que todas as coisas se deixam dirigir voluntariamente e se dobram espontaneamente à vontade daquilo que as dirige e daquilo a que obedecem? Creio que acontece necessariamente assim, e o governo do universo não traria felicidade se se tratasse de um jugo imposto por um poder superior àqueles que não consentissem livremente em estar sob suas leis. Respondi. E ela, portanto, não há nada que possa, sem subtrair-se às leis da natureza, ir contra Deus? Nada, respondi. No entanto, se alguma criatura tentasse isso, creis que tiraria algum proveito daquele a quem consentimos ter a plena posse da felicidade? De forma alguma. Seria uma perda de tempo, respondi. Portanto, não há nada que queira ou que possa fazer obstáculo ao bem supremo. Que eu saiba, não, respondi. Portanto, disse ela, é o bem supremo que dirige com seu poder todas as coisas e as dispõe com harmonia. E eu, como tuas conclusões me arrebatam e,
Mais ainda, as palavras que tu sabes tão bem definir, a ponto de minha ignorância, que me faz sofrer tanto, acabar por envergonhar-se de si mesma. E ela ouviste falar da história dos gigantes que desafiaram o céu, mas mesmo eles, tal é a justiça divina, foram colocados nos seus lugares por um poder benevolente. Queres tu também confrontar nossos argumentos? Pode ser que de tal confronto brilhe uma centelha de verdade. Faze o que achares melhor, disse eu. Ninguém pode duvidar de que Deus tem poder sobre todas as coisas, disse ela. Ninguém que tenha um pouco de bom senso poderia negá-lo, respondi. Por outro lado, disse ela, não há nada que não possa ser feito por aquele que tem a onipotência. Realmente, respondi. Poderia acaso Deus fazer o mal? De forma alguma. Portanto, o mal não existe, pois mesmo o que pode tudo não pode fazer o mal, disse ela, provocando-me. E eu? Acaso estás brincando comigo, amarrando-me com teus argumentos num labirinto inextricável? Ora entras pela saída, ora sais pela entrada. Por que semeias a confusão? Se vínhamos numa série de raciocínios admirável e de uma simplicidade divina. Agora mesmo, tu dizias que a felicidade é o soberano bem e que ela residia no Deus soberano. Tu me explicavas mesmo que o próprio Deus era o soberano bem e a felicidade completa. E, a partir dessas premissas, ensinavas-me que só nos tornamos felizes como partícipes da felicidade divina. A isso acrescentavas que a forma mesma do bem era a substância de Deus e da felicidade, e me ensinavas ainda que aquilo que é uno nada mais era que o bem que todo o universo procura. Tu sustentavas ainda que Deus dirigia o todo sob o comando do bem, que todos os seres lhe obedeciam por sua própria vontade, sendo que o mal não tinha natureza própria. E desenvolveste essas afirmações, sem te prenderes a argumentos exteriores, mas recorrendo apenas a provas inerentes ao assunto que se deduziam umas das outras. E ela, de forma alguma, estou a caçoar de ti, e examinamos há pouco a questão mais fundamental de todas, com a ajuda de Deus, que invocamos há pouco. De fato, a forma e a substância divina são tais que não se dispersam no que lhes é exterior, tampouco deixam que algo do exterior penetre nelas e, como diz Parmênides, são semelhantes ao volume de uma esfera ideal que faz girar o círculo móvel do universo, permanecendo ela mesma completamente imóvel. E, se raciocinamos com argumentos que não foram extraídos de fora, mas deduzidos do interior do assunto em questão, tu não deves te espantar, pois aprendeste da autoridade de Platão que o discurso deve ter relação com o assunto tratado. Feliz daquele que pôde contemplar a fonte luminosa do bem, feliz de quem pôde desembaraçar-se de suas pesadas cadeias terrestres. Outrora, um poeta da Trácia chorava a morte de sua companheira. Com suas tristes melodias, comoveu todos os bosques, consternados com sua tristeza. Ele chegou a deter o curso das águas. A corça se postou sem medo ao lado de ferozes leões. A lebre contemplou sem medo o cão amansado pelo canto. Uma vez que um fogo ardente abrasava-lhe o coração e que seus cantos que conquistaram todo o universo não haviam tocado o Supremo. Ele deplorou a insensibilidade do céu e dirigiu-se às regiões infernais. Ali acompanhou com sua lira seus cânticos sedutores
e as lágrimas vertidas nos mais importantes lugares por sua mãe, que era uma deusa, corriam, mostrando uma tristeza impotente pela perda da pessoa amada, e isso redobrava o sofrimento. Ele espalhou seu canto e, tendo comovido Tártaro com uma humilde súplica, pede uma graça aos senhores das trevas. Com esse canto inaudito, o guardião de 3 cabeças se imobiliza. Terror dos culpados, as deusas vingadoras derretem-se em lágrimas. A veloz roda de Ixion não gira mais sobre sua cabeça e, apesar da sede, Tântalo desvia seus olhares da água. O abutre, satisfeito com suas melodias, não abocanha mais o fígado de Tício. Enfim, estamos vencidos, diz o juiz das sombras, apiedado. Nós concordamos que este homem leve sua esposa. Este é o prêmio por seu canto, mas nossa concessão tem limites. Até a travessia do Tártaro, ele estará proibido de olhá-la. Mas quem poderia impor suas leis aos amantes? O amor só conhece sua própria lei. Que infortúnio! A 2 passos da porta das trevas, Orfeu contemplou sua Eurídice e perdeu-a para sempre. Essa história concerne a vós que, para a luz celeste, tentais conduzir a vossa alma, pois se deixamos os olhos voltarem-se para o Tártaro, aquilo que trazemos de precioso perde-se por estar sendo visto abaixo de nós.